Boa tarde, pessoal. Enquanto o pessoal entra, nós vamos começar. Muito feliz de ter tanta gente aqui querendo ouvir sobre marketing. A gente sabe que é um tema muito em alta na odontologia, na área da saúde como um todo. A gente ouve muitos profissionais da saúde falando sobre como é difícil você ser um profissional e precisar ser um influenciador, um criador de conteúdo. E nessa era de marketing estratégico, é muito difícil dar conta de tantas coisas, né? E atender. E nós estamos aqui hoje para trazer a mensagem para vocês sobre estratégia de marketing, marca, como se posicionar. Mas antes de começar, a gente queria se apresentar. E o Fred vai falar um pouquinho para a gente. Tudo bom, gente? Bom dia. Meu nome é Fred Pimenta, ela é a Camila, ela vai se apresentar também certinho. Nós somos sócios da agência Cadares, agência que trabalha com projetos de branding e comunicação há 28 anos. Nós, na Colgate, trabalhamos em toda a parte da área de relações profissionais, então estamos lá há quase 20 anos trabalhando com o time de Professional Oral Care, fazendo todos os materiais que os dentistas recebem, os estudantes de odontologia. Então, para quem tem aqui, trabalha, conhece a Colgate há todo esse tempo, sabe como eram os materiais impressos, os materiais que os propagandistas levam para vocês nos consultórios, e hoje cuidando também de todas as redes sociais, quer dizer, todos os pontos de contato que os dentistas têm com vocês, com a Colgate, com a marca. E somos co-criadores da metodologia Action Branding, que vocês vão ver aqui durante a nossa apresentação, que trabalha com todo o nosso know-how, os métodos ágeis e o Action Learning para trabalhar sobre marca, sobre como que a marca é importante no dia a dia de vocês. Camila? Bom, eu sou publicitária, trabalho nesse mercado de marketing há 11 anos e há 6 anos estou na Cadares fazendo parte do time de Colgate. Então a gente tem muito contato com os dentistas no nosso dia a dia e tudo que a gente está falando aqui, que a gente vai falar hoje, é com base nessa nossa experiência e o quanto a gente entende de dentistas para criar essa comunidade da Colgate, para a gente ter essa comunidade no Instagram ali com mais de 100 mil dentistas. Então é muito entendendo profundamente as dores e as necessidades de vocês. Mas antes da gente começar, né, o que é uma marca? A gente fala de marca, a gente pensa em várias marcas de shampoo, de higiene oral, de alimentação, mas afinal, por que marca chama marca, né? A marca, ela é basicamente a representação de quem você é. Como você transmite isso para o seu público, como você se conecta com o seu público, é o que te diferencia e o que cria uma identidade única de quem você é. Qual mensagem você quer transmitir para o seu paciente, que mensagem você quer transmitir para o seu público, né? Então, no ramo alimentício, por exemplo, como que a gente vai se conectar com aquela pessoa que precisa de um alimento saudável, quais são as necessidades dela, e como que eu vou fazer para ter essa conexão? Então, a marca é como você se vê e como você quer que as pessoas te enxerguem. Então, a pessoa que está em busca de uma alimentação saudável, porque ela quer se conectar com uma marca que cuida do meio ambiente, porque ela cuida desse ecossistema como um todo. Então, é a forma que ela se conecta. A gente trouxe aqui alguns exemplos de marcas que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa história, né? A Coca-Cola, como ela se conecta com a gente quando a gente pensa em união, família, Natal. Toda essa construção e tudo que a gente sabe sobre a Coca-Cola é porque eles construíram essa estratégia de marca, é porque eles trabalharam para que a gente entendesse que eles são isso. Eles são lá na mesa, família reunida. Por mais que a gente consuma Coca-Cola em outros momentos da nossa vida, a gente sabe que ela representa a união. A Harley Davidson, a gente sabe que essa é uma marca de atitude, de pessoas que são inspiradoras, que querem se aventurar, que estão em busca de novas experiências. E a gente sabe disso por conta desse posicionamento de marca, por tudo que eles trabalharam ao longo dos anos. E a Colgate, bem, vocês estão aqui pela Colgate e como ela se conecta com vocês, dentistas, é toda essa estratégia que a gente, junto com o time de profissionais, ou o time de profissionais junto com a gente, como eles se conectam com vocês no consultório,
como que vocês recebem a marca ali. A gente fica tão feliz quando vocês marcam, mencionam nos stories, recebidos que a gente ama, a marca que a gente ama, o que a gente ouviu por muitos e muitos anos, a marca número 1 em recomendação dos dentistas, tudo isso é como a marca se conecta com esse público. E a gente consegue estruturar essa estratégia de marca em alguns pilares, né? A primeira é a estratégia de marca. Então, não é só criar uma marca, não é só, eu tenho um nome e um sonho, não é isso. A gente precisa pensar também com estratégia na a marca que a gente está criando. Mais para frente, o Fred vai trazer para a gente como que a gente cria essa marca, como que a gente pensa e faz essa estratégia de marca. E a estratégia de marketing, que vem aliada com a estratégia de marca. Não adianta só você ter esse nome e o seu sonho, ou ter a sua marca bem definida, se você não tiver uma estratégia de como você vai levar ela para o seu público. Então, é a conexão com o seu público. Tudo percorre uma estratégia. Então, a gente começa aqui pensando na marca, a gente vem para a estratégia de marketing com o objetivo de se conectar com o nosso público em busca de uma evolução constante. O mercado muda muito rápido. A gente tem um cenário pós-pandemia de boom do marketing que é assim, para a gente é assustador como as coisas mudam numa velocidade muito rápida. E tudo isso que eu falei no começo, né, de como como os dentistas precisam ser criadores de conteúdo, isso é uma evolução constante, é como vocês vão precisar se adaptar ao que o mercado está pedindo, né? E a gente precisa estar sempre buscando, afinal, são mais de 428 mil dentistas no Brasil inteiro. Se são mais de 428 mil dentistas no Brasil, como que você está se diferenciando? São muitos profissionais, são muitos concorrentes. Por bairro, quantos dentistas a gente tem? Somente em São Paulo, a gente tem cerca de 115 mil dentistas. É muita gente em uma cidade só, num estado só, né? E como que a gente está se diferenciando? Como que a gente está fazendo a nossa estratégia de marca? Como que a gente vai se conectar com o público? Meu Deus, se o seu nome, ele não é só um nome, porque você é o dentista, a doutora Karen, mas você é a doutora Karen que precisa se posicionar no mercado e ter uma marca e se conectar com o seu público. E a sua clínica, ela não é só um espaço. Bem, ela é um espaço, mas como que, através da sua clínica, você também continua se conectando com o seu público? Então, por isso que o tema da nossa palestra é Você é uma marca, porque sim, você é uma marca. É importante que o seu público, que o seu paciente te veja como uma marca. Isso vai te gerar credibilidade, confiança, ele vai querer voltar no teu consultório porque ele vai se conectar com você, porque você vai buscar essa conexão com o teu público. E são tantas coisas, quando a gente fala de estratégia de marca, isso daqui é só um resumo de tudo que vocês teriam que pensar. E parece muita coisa, porque vocês precisam atender, e o atendimento é o mais importante. Mas só o atendimento bom não basta, porque o paciente precisa chegar até você, né? E hoje a gente vai explicar para vocês como, no meio disso tudo, vocês vão conseguir atender com excelência, mas também dar conta de todo esse ecossistema, que é o marketing. Então, é isso, gente. A gente vai entrar um pouquinho agora a falar sobre branding. O que é o branding? Vocês viram todas aquelas palavras, o branding é composto por tudo isso. E o que é... Bem, brand é marca, né? E branding, o que ele é? Ele é a arte de fazer essa marca acontecer, de ela ficar sempre relevante do mercado. Por isso que é o ING, né? Que é o gerúndio. O que quer dizer isso? Está sempre em ação, está sempre em movimento, não é uma coisa estática. O branding é uma coisa que faz a gestão da sua marca durante todo o período que ela está em contato com o público. E como que vamos entrar, como a Camila falou, eram muitas palavras ali, vamos entrar em algumas delas. E a principal dela é primeiro você descobrir, para fazer a construção da sua marca, a construção do seu branding, é saber o seu propósito, saber os seus valores. Então a gente trouxe aqui algumas perguntas para vocês se responderem, vocês mesmos responderem, sobre como vocês se comportam, como vocês atuam com o público. Então, a primeira é saber qual o objetivo de vocês na profissão, o objetivo de vocês no trabalho que vocês fazem, que é qual a transformação que vocês querem causar na vida do paciente de vocês. Né? O que vocês estão procurando, qual é o seu objetivo, né? Como trabalho, como profissional de odontologia. Os princípios, o que guia vocês para chegar em todos esses objetivos, né? E quais são aqueles princípios que são inegociáveis, que vocês não atuam dessa forma. Então, aqui, muito em questões de ética, em questões de princípios. Então, é legal vocês irem se perguntando sobre isso
E quais são os diferenciais? Como vocês viram, são mais de 400 mil dentistas no Brasil, mas vocês são um só, cada um é um só, cada um tem seu próprio DNA dentro disso. Então, o que torna você único? Quais são os diferenciais de vocês perante os outros dentistas? E qual a visão, né? Onde você quer chegar como profissional? Qual a sua grande missão na sua clínica? Qual a sua grande missão como profissional? As grandes marcas todas trabalham com isso, as marcas que vocês viram ali, a Colgate tem a sua missão de levar sorriso para o povo brasileiro, a Coca-Cola tem sua missão, a Harley-Davidson tem sua missão. Então a gente vai, isso é uma boa forma de começar a entender os propósitos, entender o propósito de vocês, entender como vocês vão se posicionar perante o seu público. E beleza, vocês responderam essas perguntas para vocês mesmos e isso vocês guardam para vocês, que é aquilo que vocês têm inerente para vocês. E agora, como vamos passar isso para o público? Como vocês vão comunicar isso para o público? Bem, basicamente de duas formas. Como que o público interage com vocês? O que eles ouvem de vocês, o que eles leem sobre vocês e o que eles veem sobre vocês. Então, isso está aí, que é o universo verbal, que é toda a identidade de marca na forma de palavras. Então, começa desde o nome que vocês usam, o tom de voz, as narrativas que expressam aqueles valores, aquele propósito de vocês, e o universo visual, que é a identidade da marca mesmo na forma de imagens. Então, logotipo, cores, tipografia, design e todos esses elementos que refletem a sua essência. Então, é a partir de definir como vocês se portam, como vocês querem apresentar para o mundo, vocês vão definir seu propósito, seu posicionamento e utilizar o universo verbal e o universo visual para trabalhar isso na interação com o público de vocês. Aqui eu trouxe alguns exemplos para falar um pouquinho de universo verbal, e aqui também tem um pouco de visual, mas que é o primeiro ponto de contato que a gente tem com as pessoas, que é o nosso nome, né? Então, qual foi a primeira coisa que a gente falou aqui? Oi, eu sou o Fred Pimenta, né? Que é o nome, digamos, da minha marca como profissional. O meu nome é Frederico de Aragão Pimenta. Mas eu cheguei aqui e falei, eu sou o Fred Pimenta, falou Camila Rodrigues. Então a gente vai trabalhando as coisas desde o nome, que é o primeiro ponto de contato. Aqui vocês têm alguns exemplos, então isso é muito importante saber que nome trabalhar. Aqui já tem um pouquinho de visual também, e é importante, lembra que a gente falou ali de diferencial, para vocês pensarem se essas marcas estão se diferenciando, né? Para a gente não entrar nessa questão de clichês de marcas, então é muito importante começar pelo nome. E, a partir daí, você, com aquelas perguntas respondidas, outros pontos importantes do universo verbal é você ter o seu posicionamento. Vocês conseguem ver daí? Tá tudo bem? É vocês terem o seu posicionamento, que é a essência daquele propósito, resumida numa mensagem clara e objetiva, né? Como você quer ser reconhecido pelo seu público, lembrando sempre, muito importante, a gente vai chegar lá, do seu público-alvo. Então, esse seu posicionamento deve refletir como você quer ser apresentado e como você deve ser reconhecido. Como você quer que as pessoas falem de você. Como você quer que as pessoas passem a sua mensagem. E isso envolve também o tom de voz, que ele traduz esse posicionamento em palavras, né? É a maneira como a sua mensagem vai ser percebida pelo público. Eu recentemente, essa semana mesmo, vindo para cá, para o CIOSP, essa semana me causou um estranhamento, por exemplo, que eu via propagandas da Pepsi. Se vocês repararem em propagandas da Pepsi, agora está lá, Pepsi, toma essa. Né? Antes, vocês lembram da propaganda da Pepsi, que era, pode ser Pepsi? Né? Coisa de poucos tempos atrás, 10 anos atrás. E agora virou Pepsi, toma essa. Então, é uma mudança do quê? De tom de voz. Vocês verem que só de você ler essa mensagem, vocês veem como o tom de voz da marca é diferente. Independente das palavras que eles usaram, de como isso foi passado, como isso foi até trabalhado visualmente, você vê que houve uma grande mudança de tom de voz, e isso é perceptível e, às vezes, no começo causa estranhamento, né? Então, se vocês têm a sua marca, busquem sempre manter o mesmo tom de voz. Por quê? Porque ela é a sua personalidade. Você vai falar de maneiras e jeitos diferentes com as pessoas. É uma forma diferente como você fala na rede social, num post, numa mensagem de WhatsApp respondendo ao seu paciente e falando pessoalmente com ele ali no atendimento. Mas é sempre você, é sempre a sua personalidade, você vai se adaptar ao momento, você vai se adaptar ao ambiente que você está falando, mas o seu tom de voz é o mesmo tom de voz. E isso implica, termina, falando agora indo um pouquinho para o universo visual, o visual sempre é como resposta para o seu posicionamento. Então, vocês viram um pouquinho ali de
daqueles logos, daqueles exemplos. O logo é um símbolo também, né, que comunica o seu propósito, que comunica o seu posicionamento, como você se mostra para o mercado, como você se mostra para o seu público. As cores, então, escolher tons de cores que transmitam o significado da sua mensagem e que essas cores também permeiem todos os ambientes que vocês trabalham. É a cor que você vai usar na sua rede social, é a cor que vai estar similar ali na sua clínica, no seu consultório. É vocês andarem por aqui, quando vocês batem o olho no vermelho, vocês falam Colgate, né? Porque você sabe que a Colgate é vermelho, aquilo te reconhece, né? A cor te traz esse reconhecimento. Além de outras coisas que compõem todo o seu design, como os materiais, como eu falei, a ambientação da clínica, mas isso, as formas, os padrões de cor, os padrões de imagem, isso tudo reflete como a sua narrativa vai passando e como você se transmite para o seu público. E, por fim, a sua própria imagem visual, para vocês é muito importante, vocês são o próprio produto de vocês, né, o atendimento de vocês, então isso, como se apresenta, é muito importante para essa identidade. E a gente falou muito, desde o começo aqui, de público, o público-alvo. Posso? Imagina. A gente falou sobre público, o público que a gente quer atender, quem que vocês querem falar, quem que vocês querem atingir. Então, é muito importante que vocês estudem o seu público, que vá além do raso, de fazer aprofundamento mesmo no seu público, saber quem você atende. Como a gente falou, né? Mais de 400 mil dentistas, tem público para todo mundo, vocês sabem, mas você tem que estudar seu público para quê? Para que a sua marca, para que a sua mensagem esteja de acordo com o que ele quer receber. Para ficar um pouquinho mais fácil isso aqui na prática, a gente entra aqui agora só num exemplo prático de uma profissional de odontologia que trabalha com terceira idade. Então, o que ela fez? Ela estudou o público dela. Então, ela viu que o público dela estava dentro dessa faixa etária que ela quer trabalhar, da terceira idade, e, além de saber nome, profissão, idade de cada um, ela também pode se aprofundar mais ainda, como eu falei, em cada paciente. Então, a gente vai construindo o que a gente chama na publicidade de personas, que é uma representação do seu público-alvo. Então, você escolhe um público, escolhe uma pessoa e praticamente desenha ela, né, se aprofunda sobre ela, para que ela seja como seja uma representação do seu público. Então, aqui tem a Ana, professora, com um perfil, objetivo, as dores que ela tem, as expectativas e o comportamento, e ela vai representar uma grande parte aí do público da profissional. Então, como eu falei, a profissional, um exemplo aqui da doutora Eduarda Santos, que ela é especialista em odontogeriatria. Então, ela sabe quem é seu público, ela definiu a sua persona, com quem que ela quer trabalhar, e ela foi respondendo aquelas perguntas. Então, qual que é o objetivo dela? Devolver a funcionalidade, a confiança e bem-estar ao sorriso dos idosos. Ela tem seus valores que ela não abre mão, de empatia, de paciência e compromisso com as soluções com esse público. Os diferenciais dela é que ela tem um atendimento humanizado, com tecnologia avançada, sempre focada na odontogeriatria, e ela tem essa visão de ser uma referência em cuidados odontológicos para a terceira idade. Isso, ela guardou para ela, essas respostas dessas perguntas, e ela conseguiu fazer, a partir disso, o quê? Um manifesto dela, né? O que a gente chama que é o posicionamento dela, o manifesto do que ela acredita que é o trabalho dela. Então, ela acredita que um sorriso é muito mais que a estética, que a terceira idade merece cuidado, merece respeito. Ela tem a missão de devolver a essas pessoas a autoestima, né, delas nessa idade, com paciência, com empatia, com inovação, e tem um propósito claro de resgatar a alegria do sorrir dessas pessoas. Então, nesse propósito que a gente foi construindo nesse exemplo, a partir da resposta daquelas perguntas, a partir de conhecer seu público-alvo, vocês vão ver um texto aqui que a gente vai tirando palavras-chave, detalhes, coisas depois que ela pode usar na sua narrativa, no seu discurso. E o resumo do manifesto é o posicionamento, que é o posicionamento de marca. Então, nesse caso, cuidar do sorriso é cuidar da vida. Eu transformo a experiência odontológica da terceira idade com humanidade, confiança e inovação, porque um sorriso não é apenas um gesto, é a essência do bem-estar e da autoestima em qualquer idade. Então, o que isso significa? É o posicionamento dela perante o público dela, perante o que ela vai transmitir, como ela vai se comunicar dentro de todo o universo verbal e o universo visual de quem que ela quer atender. E, por fim, essa mesma dentista, ela chega num universo visual, que foi todo pensado como resposta ao universo verbal. Então, ela buscou
um logotipo, a tipografia que ela vai trabalhar nos materiais dela de consultório, elementos que vão representar isso, cores que tenham a ver com esse posicionamento que ela colocou, com o atendimento humanizado, com todas aquelas palavras-chave que ela colocou, e como também o ambiente físico dela, o consultório, a clínica, refletem isso, né? Então, as cores refletem o uso de plantas, essa humanização, então tem muita coisa que pode ser feita, que o online e como o offline devem sempre se conversar, não pode ser uma coisa distante, né? Você conhecer o seu paciente, conhecer você numa rede social de um jeito, chegar lá na clínica ser outro jeito. Como eu falei, você vai se adaptando ao ambiente, você vai falando de jeitos diferentes, dependendo do como da sua conversa, mas você tem a sua personalidade que envolve tudo isso. Agora a Camila vai voltar. E a gente poderia ficar 30 dias, 3 meses falando sobre marca, e é mais ou menos o tempo que a gente leva para construir uma marca. Então, não sei se vocês já criaram a marca de vocês, ou estão criando, ou estão pensando em repaginar, se dediquem em entender toda essa essência, o que vocês querem transmitir. As ferramentas tecnológicas como o Canva são excelentes, por exemplo, mas ela pode te dar um suporte. O ChatGPT, ele pode te dar um suporte, mas é o que você quer transmitir, é aonde a sua essência vai te levar. E aí a gente tem a estratégia de marketing, para ser esse suporte e ajudar vocês nessa trajetória, né? E o que é a estratégia de marketing? Ele é basicamente um planejamento de ações que conectam a marca que vocês criaram ou vão criar com o público certo, aquele público que a gente estudou e entendeu exatamente as dores e as necessidades. E uma boa estratégia, ela alinha tudo isso que a gente trabalhou em marca com seus objetivos, para a gente entender aonde que vocês querem chegar. Então, o objetivo de marketing de vocês pode ser o especialista em odontogeriatria, ou pode ser aumentar o faturamento, ou o reconhecimento de vocês, ou às vezes vocês vêm de uma família de dentistas e o nome do seu pai é muito forte e você quer se posicionar e quer que as pessoas conheçam o seu nome, também isso pode entrar dentro de uma estratégia de marketing, de um objetivo de marketing. E hoje a gente ouve falar muito do online e como você tem que fazer suas redes sociais e produzir conteúdo e ser um influenciador e estar presente. E aí a gente esquece do offline. E não adianta a gente se conectar com o público online, quando ele chegar lá na sua clínica, não tem nenhuma conexão com ele, é diferente de tudo que ele viu no digital. Então, por favor, comecem a pensar na estratégia de vocês, tanto online quanto offline. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as duas aqui, começando por online. São dicas que a gente vai trazer para vocês mesmo, para vocês pensarem depois na estratégia. Invistam tempo em pensar, tempo em entender todas essas coisas que a gente falou, tempo em entender onde vocês querem chegar, sabe? Se dediquem, estudem, reservem muito tempo para isso. E vocês podem contar com um profissional de marketing. Não precisa dar conta de tudo sozinho. A gente tem diversos profissionais de marketing também pelo Brasil que podem dar esse suporte, que vão pensar com estratégia, que vão trazer o conhecimento de tudo que você descobriu quando você investiu tempo nisso. Então, a gente, como profissional de marketing, pega tudo que você sabe sobre você e a gente transforma isso numa estratégia. E monitorem os resultados. A gente vê muitos dentistas frustrados porque eles não acompanham o resultado, às vezes pensa, nossa, não estou tendo nenhum alcance, não estou tendo nenhum engajamento, não estou convertendo em pacientes. Mas você reservou um tempo para entender o que está acontecendo nas suas redes sociais e como isso está chegando no seu consultório? Você reservou um tempo para mudar a estratégia ali? Para pensar, putz, isso daqui não deu certo, e se a gente fizer assim? Tem que acompanhar os resultados, não basta só contratar o profissional de marketing, porque, infelizmente, não é um milagre. A gente precisa se aprofundar e continuar se aprofundando e trazendo novas estratégias sempre. E seja constante. Então, não desistam na primeira tentativa de ter uma rede social, de viralizar. Não vai acontecer em um mês. E se acontecer, que incrível. Mas seja consistente, constante. Faça conteúdo, esteja presente. E a gente vai explicar para vocês, trazer umas ideias também de como estar presente ali na vida e no dia a dia do seu paciente. Então, nós somos pacientes, né, de dentistas. E a gente como paciente se conecta muito com quem vocês são como pessoas. Então, eu tenho a minha dentista, a doutora Sara. Eu adoro ver que a doutora Sara vai na academia,
que ela se conecta com a fé e a espiritualidade dela, que ela está sempre se especializando em busca de tecnologias. Eu gosto de me conectar com a doutora Sara como pessoa. E eu sigo a rede social dela e eu lembro sempre que eu tenho que ir na dentista, eu lembro que ela existe. Porque se eu for seguir o perfil de uma marca, aliás, de um consultório, talvez eu não vou ter essa conexão, porque ele é um pouco mais superficial. E eu não estou dizendo que vocês não precisam ter o perfil do consultório de vocês, mas se posicionem na rede social de vocês como pessoas, não tentem vender uma imagem que vocês não são. As pessoas vão se conectar com vocês pela história que vocês querem contar para elas, sabe? Por essa essência que vocês construíram. Se o seu perfil for profissional, você pode trazer a sua rotina, o que acontece na sua vida. E a gente é fofoqueiro, a gente está na rede social porque a gente é fofoqueiro, né? E a gente quer saber o que as pessoas estão fazendo. Se você tem muita bagagem em educação, traga informação para os seus pacientes. O tempo de consulta que a gente tem é muito rápido, são muitas pessoas, vocês não conseguem reservar um tempo para educar cada paciente. Então, aproveitem a rede social como um espaço para educar e trazer mais conhecimento e conscientização sobre saúde bucal. E também publiquem resultados dos pacientes, né? A gente gosta de ver o que aconteceu, quem que foi no seu consultório. A gente sabe que existem diversas regras pelo CFO e é importante estar sempre em consenso com o conselho, mas entendam que forma que vocês conseguem trazer esses resultados e impactar esses pacientes. E se vocês têm um perfil do consultório e não abrem mão de ter um perfil do consultório porque é importante, vocês podem falar sobre o ambiente. Então, a clínica tem um espaço instagramável e como todo mundo que vem aqui usa esse ambiente. Ou como você investiu em tecnologia dos seus materiais, como você recebe as marcas que chegam no seu consultório, a equipe de vocês. Então, a gente chega lá no seu consultório e tem diversos profissionais atendendo a gente. Quem são essas pessoas? Por que elas estão ali? O que elas fazem? Então, tragam essas pessoas para o perfil também. E campanhas, né? São super importantes as campanhas que vocês podem trazer no perfil do consultório de vocês. Então, a gente vai fazer a Semana da Saúde da Mulher e vai ter uma condição especial para as mulheres. É importante isso estar no consultório de vocês, no perfil do consultório de vocês, como suporte ali no perfil pessoal de vocês. Também invistam em tráfego pago. Putz, eu tenho que colocar dinheiro para trazer mais pacientes. Sim, são mais de 400 mil dentistas no Brasil. Quantos dentistas tem na sua cidade? Então, invistam em tráfego pago. Faça o seu paciente lembrar que você existe ali. Faça o seu paciente te ver em outros momentos do seu dia. Aumente o seu alcance para você conquistar novos pacientes. Então, invistam em tráfego pago. Busquem entender como que vocês trazem um profissional, como que vocês conseguem trabalhar isso ali com o suporte da ferramenta. E também fiquem atentos sempre com as tendências. Como eu comentei, tudo muda muito rápido, mas é importante a gente acompanhar, a gente fazer de acordo com a tendência, né? Se a tendência é produzir vídeo, vamos produzir vídeo. Se a tendência é fazer uma dança, porque o meu paciente vai gostar muito disso, faz isso também. Se está todo mundo falando sobre a nova mudança da OMS para as mulheres que estão cuidando de câncer de mama, que agora vai passar para 50 anos e antes as mulheres faziam a mamografia com 40 anos. Meu Deus, como que isso é importante para a sua profissão, para você falar sobre saúde para os seus pacientes. Então, estejam antenados, entendam o que estão falando por aí, para vocês criarem uma conexão também e mostrarem que vocês são pessoas atualizadas. E o offline também é muito importante. Então, a gente tem lá todo um trabalho de marca na rede social. E como que a gente traz isso para o nosso consultório fisicamente? Existe uma expectativa versus realidade. Quando eu vi a rede social e comprei e achei isso super incrível, quando eu cheguei no consultório, não tinha nada a ver. Então, na rede social é tudo lindo, tudo se conversa, a identidade visual é linda. E aí eu cheguei no consultório, é tudo branco, não é nada personalizado, pode ser de qualquer dentista, sabe, de qualquer outro concorrente de vocês. Isso tem que condizer com o que você está vendendo na internet. Então, a gente sugere que vocês invistam também, além do marketing, em arquitetura, em design de interiores. Também é uma estratégia de marketing vocês pensarem como o consultório de vocês existe ali, como que ele se conecta com o seu público. E a gente trouxe aqui uma sugestão de uma
arquiteta, que ela é parceira da Colgate, se vocês seguem lá o perfil nas redes sociais, a gente sempre posta conteúdo com ela, e ela traz muitas dicas, ela é especialista em consultórios, então a gente sugere que vocês sigam ela. Ela está chegando por aqui no CIOSP, então, de repente, se vocês mandarem uma mensagem, ela consegue conversar com vocês aqui. Então, trazer um profissional especialista em te conectar com o seu público, em entender como que o seu consultório funciona, como que ele pode ser mais prático. Então, se o seu público é idoso, como que você vai trazer acessibilidade para o seu paciente idoso? É muito importante pensar nisso também. Além disso, são ideias para vocês pensarem. Nada que é regra, é para trazer mesmo esse pontinho para vocês, para ir embora daqui pensando, nossa, realmente eu posso fazer isso? Vocês já pensaram que, além do atendimento de vocês podem criar produtos? Então, não precisa ficar só no tradicional que fazem na odontologia há tanto tempo. E se vocês criarem alguns pacotes de manutenção preventiva, com consultas regulares, limpeza, para que você tenha ali um fluxo, que você entende que o seu paciente ele veio no teu consultório essa data, ele precisa voltar daqui 3 meses para fazer mais uma limpeza, ou ele precisa voltar daqui 6 meses, como que você vai fazer para atrair esse paciente? Por vontade própria, a gente como paciente esquece, mas vocês precisam lembrá-los. Então é importante, pensem em criar novos produtos, como um clube de benefícios. Então você tem uma família com 3 crianças, o pai e a mãe, como que vocês conseguem criar um clube que seja vantajoso para esse paciente, para que ele lembre de você e para que ele volte no seu consultório, para que ele traga a família, para que ele te indique, porque o clube é muito vantajoso, para que você esteja ali reforçando que ele faz parte do clube, que ele precisa voltar para a consulta. E como vocês podem também trazer para esses pacientes o progresso do tratamento. Então, nem todo mundo vai no consultório só por rotina. A gente pode, de repente, um paciente que tem um tratamento longo, se conectar muito com esse público e fazer muito parte da vida dele ali. Como que você consegue pensar e trazer aplicativos e ferramentas digitais que criam essa experiência? Então, por exemplo, o nutricionista. A maioria dos nutricionistas tem um aplicativo que você acompanha ali sua evolução. Você chegou com tal percentual de gordura, agora você tem esse tanto, e você consegue saber, meu Deus, há 1 ano atrás estava assim, agora eu já tive esse resultado. Isso é pelo paciente, o paciente vai amar acompanhar esses resultados, mas isso mostra valor também, como você está gerando valor na vida do seu paciente, como ele vai lembrar de você com muito carinho, porque você mudou a vida dele nessa e nessa etapa. É importante que ele se lembre disso. Além disso, a experiência do paciente no consultório, que também conta bastante. Então, você pode criar um ambiente acolhedor para esse paciente. Quando ele chega lá, ele tem uma música que ele gosta, na hora da anamnese você perguntou para ele que música ele gosta, que cor ele gosta, e você personalizou esse atendimento para que ele se sinta especial, sabe? É muito legal quando você chega no consultório e vê que o dentista, ele leu sua anamnese, ele entendeu quem que é você. Ofereça também gestos de cuidado, o paciente gosta disso. A gente passa muito rapidamente na clínica e às vezes a gente está numa rotina super agitada. Eu escovei os dentes, mas será que eu escovei certo? Aí você chega no paciente e tem lá um espaço de cuidado para você, com um kit de higiene oral. Ou se você quer personalizar ainda mais sua experiência, por que não trazer, por exemplo, vou trazer uma escova elétrica, que eu vou deixar refis no meu consultório, o paciente consegue usar e experimentar ali essa experiência de usar uma escova elétrica. Vocês também podem pensar em tudo isso. Então, vejam como não precisa só se limitar na estratégia online. Tem muita coisa no offline que vende no boca a boca, que vende no paciente que vai indicar para a prima, para a amiga, para a colega de trabalho. E, além disso, vocês podem criar conexões, que também é uma estratégia de marketing, também faz parte dessa estratégia se conectar com outros profissionais. Então, uma parceria com profissionais de estética. Então, a mulher que está ali cuidando do cabelo, mas ela é insegura com o sorriso dela, como que ela vai lembrar de você, dentista, enquanto ela contratou um profissional de estética? Uma mulher que está prestes a fazer um casamento, será que ela não quer fazer um clareamento? Por que vocês não investem em parcerias com profissionais que fazem dia da noiva? Imagina se dentro do pacote ela fecha também uma limpeza e um clareamento. Isso também é uma estratégia de marketing.
se conectem também com diversos profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos. A pessoa que está cuidando da saúde dela, o sorriso também importa bastante. Dentro dessa escala, eu era sedentário, eu comecei a cuidar da minha saúde física, e aí eu procurei uma nutricionista, o meu sorriso também vai começar a fazer parte de como eu me enxergo, sabe? E vocês também podem fazer parte da vida desses profissionais, se vocês fizerem essas conexões com outros profissionais da área da saúde. E também pode ir além dessas parcerias com profissionais. Então, a região que você atende tem muitos comércios ou tem muitas empresas. Como você consegue criar parcerias com essas empresas para trazer os pacientes dessas empresas para o consultório de vocês? E isso pode ser muito amplo. Eu moro perto de um shopping e o pessoal que trabalha no shopping tem uma rotina super agitada. Como que eu vou trazer e atrair essas pessoas para o meu consultório? Isso também é estratégia de marketing. Então, não é só a rede social. Tirem esse pensamento de que só precisa entender e se posicionar e ser influenciador. Não é só isso. Tem um ecossistema bem amplo que vocês podem se posicionar. A gente gosta de reforçar que marcas que evoluem com o tempo não apenas permanecem relevantes, elas criam conexões que atravessam gerações. A Coca-Cola fez isso. É toda uma estratégia de marketing que ela faz parte da vida do meu pai, mas ela também faz parte da minha vida. É como o meu pai é apaixonado pela Harley Davidson e eu também sou. É como eu me conectei com a Colgate numa experiência que eu tive na faculdade, e todo mundo que se inspirou em mim para ser dentista continua gostando da Colgate, sabe? É como vocês vão se conectar com essa geração e isso vai levar e fazendo história. A gente tem uma possibilidade muito grande de fazer história daqui para frente na odontologia. São tantas tecnologias, inovações e métodos que vocês podem trazer para alavancar e atravessar essas gerações. E o segredo, basicamente, para se permanecer relevante, porque não é só, meu Deus, eu fiz ali 3 anos de um marketing super completo. Você precisa se manter atualizado. Então, não vai ser 3 anos, é para sempre, é uma estratégia para sempre. Essas marcas que a gente trouxe, elas para sempre trabalharam na sua estratégia de marketing. É se adaptar rapidamente a essas mudanças. Então, pós-pandemia, o que fez, o que aconteceu com o mercado de marketing, como que vocês vão se adaptar rapidamente para não perder o timing. Precisa ser estratégico, então, o que eu falei de dedicar tempo, tem que dedicar tempo, tem que estudar, tem que conhecer o seu cliente, tem que pensar para você ser relevante por muitos e muitos anos. E seja criativo. Então, não somos só nós publicitários que somos criativos, a gente vê muita gente, muito dentista, que é super criativo. O Dr. Paulo Richard está ali, ele é especialista em libras e pacientes surdos, né? E ele tem esse trabalho lindo na internet. Ele foi criativo, ele ousou, ele foi diferente, ele está se posicionando, ele está criando a marca dele, ele está fazendo conexões com marcas para trazer essa relevância. É isso, é como vocês vão se diferenciar e ser criativos. Todo mundo é criativo, a gente só precisa buscar ali na nossa essência como que a gente vai trazer isso para o nosso público. E o Fred vai contar um pouquinho para vocês de como a gente fez essa comunidade Colgate e a gente é o que a gente é hoje nesse ambiente digital, com muita estratégia e tudo isso que a gente falou. É isso, a gente está, para encerrar, só para contar um pouquinho da nossa experiência com a Colgate nesse tempo todo, como eu falei para vocês. Então, a gente passou por muitas mudanças nesse período, nesses 20 anos, trabalhando com o time de relações profissionais. Então, era isso, como eu falei, recebia pastas, né? O consultor de general ia com pasta, com fichário, hoje ele vai com tablet. A gente já fez estandes pequenos, estandes grandes, estandes cheios de vídeo, estandes cheios de impressos. Então, a gente vai se adaptando a isso, e é isso que, esse tempo todo que foi criando essa comunidade. Então, principalmente agora, essas interações online e offline, criaram essa comunidade de dentistas mesmo. Então, a gente não considera que esses mais de 100 mil, mais de 100 mil usuários que a gente tem no Instagram, não são usuários, não são seguidores da Colgate. Eles formam uma comunidade porque a gente vê no dia a dia o comportamento de todos eles, de como a Colgate também responde eles a isso. E dentro, por exemplo, do offline também, a quantidade de mudanças que tem de novos formatos, de material que vai para rios, carrossel, filtros, guias, canais. Então,
trabalhar com... A gente começou com o Facebook, depois foi para o Instagram, aí você tem canal de WhatsApp, a comunidade dentro do WhatsApp, você vai trabalhar com as pessoas por e-mail marketing, cada uma, como eu falei antes, e cada canal você tem um tipo de fala que você vai trabalhar, um tipo de objetivo, mas sempre com a sua personalidade, e é isso que mantém você relevante com essa constância e essa atualização. Ficar atento em tudo que acontece agora. Então, na época da pandemia, foi buscar fazer lives, mas ficar sempre de olho em trends, participar de eventos, fazer streaming, não esquecer do contato do dia a dia no consultório, sempre trabalhando com conteúdo. Então, se vocês, quem segue a Colgate Profissional, o Colgate para o Futuro Profissional, sabe que vai muito além dos produtos, de mostrar, não é um canal de vendas, de mostrar produtos, mas é mostrar a educação, trabalhar com os assuntos relevantes, do que está em voga, tratar o dentista, tratar o profissional de odontologia como uma pessoa e não só um profissional de odontologia, e acompanhando todos os relatórios, porque isso é realmente um jogo difícil e é um jogo que você vai trabalhar e de volta e você vai sabendo os resultados, o que está dando certo, o que não está dando certo, como eu posso trabalhar aqui. Então, ficar sempre de olho nos relatórios para ter essas decisões estratégicas. E isso que faz, acho que a Colgate ter essa conexão com vocês, a conexão com os dentistas, com os estudantes. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu vi muita gente tirando foto aí, a Jaqueline está aqui, nosso comercial da Cadares, quem quiser falar com ela depois aqui da palestra, pode falar com ela, quem para falar com ela quiser a apresentação, a gente manda para vocês depois da apresentação, pode deixar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, da Cadares e tudo que a gente faz, dos clientes de branding, além da Colgate, todos os clientes que a gente tem de outros segmentos, outros setores, outros portes também, não é só multinacional, a gente trabalha com diversos portes. Tem esse QR Code aí para saber um pouquinho mais sobre a gente, pode seguir a gente também no Instagram. E quem tiver dúvida, pode chamar a gente conversa, tá por aqui, porque exato. acabou o nosso tempo. Mas é isso, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, gente. Pessoal, não levanta ainda, por favor, para a entrega de brindes aqui do lado esquerdo, a fileira da frente.